falar então sobre este resultado. O Domingo Legal voltou a vencer o Acerte ou Caia depois de 2 semanas seguidas de derrota. E como é que eu vou trazer esse dado aqui para vocês que é importante da gente olhar? Para a gente entender essa vitória, a gente tem que entender que o Domingo Legal vencendo novamente aqui se coloca mais uma vez como o maior vencedor do domingo. Ontem foi um domingo em que o Celso Portiolli comemorou aí 16 anos à frente do Domingo Legal, igualando o tempo que o Gugu Liberato apresentou o programa, né? Tem essa questão de igualdade de tempo em que os dois apresentaram o programa. Um abraço para o Juliano Geraldo, aniversário de 40 anos. Ô Juliano, parabéns, feliz aniversário, felicidades, obrigado pelo carinho aqui com o nosso trabalho aqui também. Vamos então, seguindo agora, trazendo esse olhar, a gente vai entender de que maneira essa audiência se comportou na data de ontem. Lembram que eu falava que havia ali uma movimentação e acomodação de números, mas que principalmente na maior parte do tempo, de fato, o Domingo Legal tinha ficado à frente do Acerte ou Caia? Foi o que aconteceu. Quando a gente compara aqui o Acerte ou Caia, que fechou com 4,8 de média ontem, né, 4,8, contra a terceira parte do Domingo Legal, que teve 5,3. Então nós temos aqui a terceira parte do Domingo Legal com 5,3 e o Acerte ou Caia com 4,8, então por cerca de 0,5 ponto, foi bem acirrado mesmo. A parte final, o Acerte ou Caia começou a abrir uma certa vantagem sobre o Domingo Legal, mas a consistência do que veio antes, de fato, trouxe ali uma força muito grande para o Domingo Legal. O TV Pop traz essa informação, né? O primeiro terço do Domingo Legal foi 5,1, o segundo 6,1, o terceiro 5,3. Vale a gente lembrar que houve também, né, houve muito fortemente a questão ali de Copa do Mundo de Clubes, levando muita audiência também para a Globo. Quando a gente olha a sequência aqui, o Roda Roda, por exemplo, deu 6,7, enquanto a Record fazia o aquecimento do futebol, que deu 4,6. Se a gente vai para o montante total do programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel, que foi de 7,8, ele deu exatamente a mesma audiência que Corinthians versus Red Bull Bragantino, mas numa diferença de tempo, são 5 horas contra 2 horas aqui, né? A Record conseguiu segurar esse 7,8 por 2 horas e depois Domingo Espetacular segurou com 6 pontos pelo resto do tempo. E o programa Silvio Santos conseguiu se manter ali em 7,8 de ponta a ponta e conseguiu com isso vencer a Record mais uma vez. Então, mesmo com o Corinthians, a Record acabou não levando este horário nobre. Claro que no confronto direto, jogo do Corinthians contra a programação do SBT, conseguiu a vitória, é uma vitória consistente ali, ficou à frente do SBT durante todo esse período, mas no montante geral da grade, aí a Record ficou na terceira colocação, né? Impressionante isso que o SBT consegue fazer no domingo, é realmente uma coisa que impressiona a gente, né? Porque são números impressionantes, são números que o SBT não consegue trazer durante a semana e que fazem muita falta durante a semana também. Vamos adiante, estou curioso para saber também como é que vai ser hoje à noite a banheira do Ratinho e se isso vai conseguir entregar bem para o No Alvo, caso estreie o No Alvo, também vamos falar sobre isso já já. Vamos para o povo, o que diz o povo aqui. Juliano Geraldo está agradecendo aqui. Antônio Gonçalves, boa noite. O que está acontecendo com o Domingo Espetacular? Se perdeu durante essas 2 décadas. Que saudade do Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim muito importante, né, na trajetória do programa, mas eu acho que o programa segue bom. O problema é que ele tem um concorrente gigantesco, né, um concorrente espetacular ali à frente, que é o programa Silvio Santos. Você que está chegando agora, 29 pessoas, apenas 14 likes, que tristeza, mande aqui o seu like, participe conosco. Olivaldo também com a gente, deixa eu ver, Juliano Geraldo, Domingo Legal tem que ganhar novos quadros e sair por um tempo desse mundo de game show com externas feitas pela Narcisa, Ana Maria Brisa e por aí vai. Essas externas costumam funcionar no início do programa ali também, né? Rodinei Silva, boa noite, moço.